Líderes partidários se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e decidiram votar o arcabouço fiscal ainda nesta semana. Vamos conversar agora com a Yasmin Costa, que está conosco lá em Brasília e tem mais detalhes. Temos a Yasmin também, não? Tivemos um problema na comunicação. Daqui a pouco a gente vai retomar tudo isso. A questão do arcabouço, que eu fazia menção há pouco, inclusive, há um entendimento na Câmara de tentar preservar ao máximo, pelo menos era o entendimento até ontem à noite e no começo da manhã de hoje. Como essas coisas mudam com muita força e muita frequência ao mesmo tempo, a Yasmin vai nos atualizar justamente da situação de momento. Até porque o desejo é que a votação aconteça hoje. O formato do projeto é que a gente vai conhecer agora e Yasmin tem mais detalhes. Yasmin, seja bem-vinda. Boa tarde a você. Oi, Piotr. Boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Conversas sendo feitas desde ontem para finalizar efetivamente esse texto do arcabouço fiscal. E hoje, há cerca de 1h30, mais ou menos, o deputado federal Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço fiscal aqui na Câmara dos Deputados, o que ele disse? Que tem um consenso entre os líderes partidários da necessidade de se colocar o arcabouço fiscal para ser votado hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Vale lembrar, esse assunto vem do Senado Federal e volta aqui para a Câmara porque os senadores fizeram algumas alterações. 4 alterações. O que ficou decidido? Que aqui na Câmara eles só vão aceitar 2 mudanças que foram feitas no Senado. Quais seriam essas 2 mudanças? A questão de retirar do limite do teto de gastos o Fundo Constitucional, que é repassado aqui ao Distrito Federal, e também o Fundeb. Esses 2 pontos vão ficar fora do limite de teto de gastos a partir da alteração feita no Senado Federal. Agora, os outros 2 pontos que não têm negociação, que não devem entrar no texto aqui da Câmara, não vão ser aprovados, é a questão que trata do cálculo, da mudança no cálculo da inflação, que foi uma alteração feita pelo líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, e essa alteração pode garantir ao governo federal cerca de 40 bilhões de reais a mais para o orçamento de 2024. Os parlamentares da Câmara não aceitam esse ponto e também não aceitam tirar do limite do teto de gastos os recursos com ciência e tecnologia. O relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, disse o seguinte, que o governo tem uma saída. Inclusive, ele não concorda que só deve, essa mudança no índice da inflação deve garantir 40 bilhões. Para ele, pode garantir até 50 bilhões, o valor até a mais do que o previsto pelo governo. E o deputado Cláudio Cajado disse que o governo tem uma outra saída, fazer essa alteração via LDO, via Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, a gente tem uma fala do relator do arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, sobre justamente esse ponto que não foi aceito pelos parlamentares aqui da Câmara. Vamos ouvir. Quando nós conceituamos o regime fiscal, deixamos claro que não iríamos trabalhar com estimativas, e sim com números concretizados. Essa diferença do IPCA, ela ocorrerá no final do ano, no mês de dezembro, quando nós apurarmos a inflação de julho a dezembro, pela diferença que ocorrerá em cima do que nós deixamos claro que seria de junho a julho, considerando o ano de 2023 e 2022. E no nosso relatório estava previsto, apurado essa diferença em dezembro, abriria-se um crédito extraordinário suplementar em janeiro. Pois é, Piotr, como a gente viu aí, essa questão envolvendo o cálculo da inflação, que o governo queria efetivamente trazer esse ponto para o arcabouço fiscal, esse ponto não teve acordo, pelo menos a princípio o texto que vai chegar dentro do plenário é sem esse cálculo da inflação, só tirando do teto de gastos para a gente relembrar o Fundeb e o Fundo Constitucional aqui do DF. O texto do arcabouço já entrou na pauta do plenário da Câmara dos Deputados e a expectativa é que essa votação comece por volta das 5 da tarde. A gente está aqui dentro do Salão Verde aguardando a chegada do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para dar início a essa sessão. A gente segue acompanhando por aqui. Qualquer novidade eu te chamo, Piotr. O Yasmin, a questão é que precisa votar logo, porque senão não dá para, digamos, ir adiante com a lei de diretrizes orçamentárias, que é justamente criar o modelo do orçamento do ano que vem, não é?
Exatamente, e isso é um ponto muito criticado, vamos dizer assim, pelo Palácio do Planalto, pedido inclusive pelo Palácio do Planalto, que o arcabouço fiscal seja aprovado antes da LDO, para a LDO já ser encaminhada, já vir encaminhada de acordo com o orçamento, de acordo com as regras fiscais do país, porque se eles mandarem sem a aprovação do arcabouço, eles têm que seguir a LDO de acordo com o teto de gastos, que ainda está em vigor. Agora, se aprovar o arcabouço, aí a LDO já vem de acordo com o arcabouço. E é isso que o Palácio do Planalto quer para daqui em diante, por isso eles estão tentando dar celeridade a essa votação, que possivelmente, né, a gente sabe que tudo pode mudar aqui dentro do Congresso, mas a sinalização é que o acordo já foi firmado e os líderes vão colocar em votação hoje esse texto do arcabouço fiscal. Muito obrigado, Yasmin. Vamos só fazer duas menções rápidas aqui. O fato de retirar do arcabouço como despesa, embora continue sendo despesa, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também o Fundeb, isso não estava no texto original do Cláudio Cajado, o deputado relator, lá na primeira versão que foi para o Senado. O Senado fez 4 alterações, como a Yasmin fez, menção há pouco, e tirou essas 2 exceções. Isso continua gasto. E obviamente que o fato de dizer que não é gasto não deixa de ser gasto. Vai entrar na conta de quem quer investir no Brasil, da análise real das contas do governo. Tudo que o governo publicar agora sobre superávit primário vai ser sempre com asterisco ali dizendo, olha, mas tem o Fundeb, tem o Fundo Constitucional do Distrito Federal que continua sendo gasto. Se é gasto, tem dinheiro que saiu de um lugar e foi para o outro. Então não vai sobrar isso no caixa do governo para, digamos, pagar a dívida e essas coisas todas e reduzir o tamanho da dívida. A outra questão é que ontem, nessa reunião do Arthur Lira com empresários lá no Poder 360, ele diz exatamente o seguinte sobre a necessidade do governo fazer a reforma administrativa, que deveria preceder, inclusive, a reforma tributária, para saber se vai fazer uma reforma tributária sabendo qual é o tamanho do Estado brasileiro, que neste governo só está sendo inchado. Mas vamos lá. Arthur Lira diz o seguinte, que o governo precisará debater o tema querendo ou não. Porque é necessário saber qual é o tamanho do gasto e reduzir o tamanho do Estado, que não está cabendo no orçamento. De novo, 41 bilhões de déficit só no primeiro semestre desse ano. Isso é muito preocupante. Retomando uma frase lá do ministro Paulo Guedes, essa conta fica para as próximas gerações. Cria-se um benefício para o momento atual, tá, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Se não nós, as próximas gerações. É justo? Ou seria muito mais justo o governo ter responsabilidade agora e entender que o momento difícil é esse? Bom, vamos lá. São questões importantes. Deixa eu conversar um pouco mais sobre o assunto agora com o nosso comentarista lá em Brasília, o Cláudio Dantas, está conosco. Oi, Dantas. Está falando sobre reforma administrativa já faz algum tempo, né? E me parece que essa tende a ser a pauta do Congresso ainda esse semestre. Ou seja, quando ele diz, querendo ou não, o governo vai ter que discutir o assunto, é uma imposição importante de alguém que domina boa parte do Congresso ali, da Câmara sobretudo, e que vai colocar uma discussão que ficou muito latente no governo passado e que esse governo quis, digamos, num pilim-pim-pim, sumir com tudo aquilo. Não dá, né? Gasto e tamanho de gasto não vai diminuir porque o governo não quer falar dele. É isso, né, Dantas? Exatamente, Piotr. Dantas, obrigado. Conversamos mais logo. Agora são 4h18. Conhece a história do pilim-pim-pim, né? Pilim-pim-pim é aquele pozinho mágico e aí acontecia a mágica. O governo quer jogar ali, olha, o que é gasto não é gasto mais, porque não existe isso no mundo real. A matemática não aceita desaforo. Quando a matemática não aceita desaforo, ela está dizendo o seguinte para você, se é gasto, é gasto. Se é ganho, é ganho. Receita é receita, gasto é gasto. Ponto. E no final das contas, você tem que fazer elas, digamos, dar no mínimo 0. Quando fica negativo, o governo tem que se financiar no mercado. Financiar-se no mercado quer dizer o seguinte, emitir título de dívida. E quando o governo emite título de dívida, ele está fazendo o mercado comprar esses títulos de dívida. Aliás, quando você compra Tesouro Direto, você está financiando o governo federal, tá? Tesouro Direto é um título de dívida do governo. Aí ele lança esses títulos todos para pagar despesas correntes, não é um grande investimento. Despesas correntes que ele está gastando demais, que ele aumentou o tamanho do Estado. Tamanho da máquina administrativa, 37 ministérios, 38 provavelmente. Mas enfim, diante disso tudo, você passa a ter a concorrência do governo para conseguir um empréstimo. O banco vai financiar o governo, não vai financiar você. Ou ele financia você, mas ele vai aumentar a taxa de juros. O problema não está na Selic, a taxa de juros que você paga. Tá? O problema está exatamente nessa concorrência que você tem com o governo na hora de emprestar dinheiro nas empresas, nos bancos sobretudo, né? Nas instituições financeiras.